Que tal incentivá-los a orientar a vida deles não por um jogo político entediante de vai e vem que ninguém se importa, exceto eles mesmos? Em vez de pensarem em como se posicionar, ninguém liga. Por isso amamos Douglas. Ao invés de dizer, como vou me equilibrar para garantir que mantenho meus amigos leitores do Guardian do meu lado, diga, que tal você simplesmente se orientar pela verdade? Quando você se depara com um bloqueio mental assim, pode continuar batendo a cabeça contra a parede. Ou você pode notar que precisa fazer outra coisa. E esse algo diferente, nesse caso, é olhar francamente para o que realmente está acontecendo. Como você deve saber, a maioria dos residentes dos Kibbutzim do Sul, atacados em 7 de outubro, eram, na verdade, composta por israelenses que eram membros do Paz Agora. Eles acreditavam no Paz Agora, tinham uma inclinação muito forte para a esquerda, tentaram realmente fazer amizade e ajudar os habitantes de Gaza. E eles foram completamente pegos de surpresa e, infelizmente, estavam prestes a ter um choque terrível. Douglas Murray conta sobre um encontro marcante com um homem que perdeu as pernas no hospital, além da esposa e do filho. E discute como conversar com pessoas aqui no Ocidente que ainda acreditam nessas ideias delirantes às quais, infelizmente e tragicamente, os membros desses kibbutzim foram despertados. É complicado, pois há muitas crenças. Tenho amigos judeus que vão às marchas de sábado. Sério. É horrível. Infelizmente. Quero dizer, infelizmente. Eles provavelmente não são mais meus amigos. Mas há uma minoria de judeus que vai às marchas de sábado e diz, não, é incrível. Estamos marchando pelas pessoas pobres em Gaza. E você tem esse lado das coisas, sabe? Isso meio que leva-te a uma pergunta que eu quero te fazer, que muitas pessoas me pediram para te perguntar, que é a seguinte: a comunidade judaica é realmente uma mistura de crenças políticas? E há um grande grupo de pessoas que se consideram muito mais à esquerda. Seriam leitores do Guardian, esse tipo de pessoa. E eles me disseram, eu adoro o Douglas, adoro o que ele diz, mas ele é um pouco de direita. E eles dizem, como eu equilibro minha posição política, crenças com o que ele diz e com as ideias dele, mais de direita, elas têm dificuldade com isso. Tenho uma resposta. Que tal pedir que digam a verdade? Que tal incentivá-los a conduzir a própria vida? Não por meio de um jogo político entediante, de vai e vem que ninguém se importa, exceto eles mesmos? E ao invés de se orientarem por, exatamente, como posso me posicionar? Ninguém se importa, ninguém se importa. É por isso que amamos Douglas. Ao invés de perguntar, como manter meus amigos leitores do Guardian ao meu lado? Diga, por que não se guiar pela verdade? Sabe, se algo está bem na sua frente. Quando você se depara com um bloqueio mental assim, pode continuar batendo a cabeça contra a parede. Ou você pode perceber que precisa fazer outra coisa. E esse algo diferente nesse caso é olhar francamente para o que realmente está acontecendo. Além disso, aliás, é um defeito moral sério em uma pessoa acreditar que sua participação em uma tribo política deve se sobrepor a qualquer outra coisa. Não me importa se acham que sou de direita ou não. Mas se alguém dissesse para mim, Douglas, sabe, eu não concordo com você sobre a Ucrânia e você provavelmente vai manchar suas credenciais de direita, eu diria, e daí? E daí? O que isso tem a ver com isso? Eu não me importo. Me expulse do seu clube chato. Por que eu iria querer ser membro dele, afinal? Então, deixe-me dizer, antes de tudo, sobre isso. Quero dizer, primeiro, eu deveria abordar a questão dos lunáticos que você mencionou, tipo os grupos de judeus a favor do suicídio. Sim. Eles sempre foram assim. Eu tenho o Naturi Carter, claro. Isso é uma piada que talvez só funcione com esse público, mas tem também, claro. Tinha o Queers for Palestina. Liguei recentemente, mas isso não funciona, nem todos entendem a referência. Acho que você pode... Eu chamo o Queers for Palestina de Naturi Carter Gay.
Eles estão basicamente dizendo, tipo, ok, sim, tem algumas pessoas que gostam de morrer e simplesmente lutar loucamente antes. Está tudo bem. Além disso, eu aconselharia seus amigos que dizem isso a ouvirem os testemunhos das pessoas do kibbutz com quem conversei, que eram bem de esquerda. De qualquer uma das pessoas de quem você está falando, eu posso garantir. E você sabe, se você for aos locais, eles foram bastante limpos agora. Não estavam quando eu estive lá, era tudo muito recente. E se você der uma volta, pode literalmente ver agora adesivos de paz no que restou da geladeira de alguém. E você pode ver, quero dizer, aí você conversa com as pessoas. Falei com um homem em um hospital em Tel Aviv no outro mês, em outubro, novembro. Um homem muito simpático. Ele sempre viveu no kibbutz. Totalmente de esquerda, atriz do Paz Agora, realmente acreditava na paz com Gaza, morava bem perto de Gaza, em Niroz. E ele estava no quarto seguro na manhã do dia 7 com sua esposa, filho adolescente e filha. E eles se trancaram no quarto seguro, mas esses quartos não fechavam. Porque ninguém esperava por isso. Tentaram segurar a porta fechada e conseguiram por um bom tempo. E então os terroristas encontraram a saída de ar. Porque até então eles já tinham incendiado a casa dele e estavam tentando queimá-los lá dentro. Muitas famílias passaram por isso, escolher entre morrer queimado com a família ou fugir e ser baleado. E eles ficaram, mas a fumaça estava ficando insuportável e eles abriram a saída de ar. E então o Hamas viu isso e jogou granadas lá dentro. E uma das granadas matou a esposa dele. Eles enfiaram um fuzil Kalashnikov pela persiana e atiraram no filho de 14 anos dele, atravessando o seu peito. E ele sangrou até morrer na frente do pai e da irmã. E o pai dele também perdeu as duas pernas. Ele contou que partiu seu coração ouvir o filho dizer isso antes de morrer. Você pode me enterrar com minha prancha de surf, ele disse. Ele disse, você pode me enterrar com minha prancha de surf? Quando as autoridades vieram perguntar se ele queria alguma coisa da casa queimada, ele disse, só uma coisa, se vocês puderem encontrar a prancha de surf do meu filho. E ele o enterrou junto dela. Ele me disse, ao final do nosso tempo ele disse, sabe Douglas, fui esquerdista a vida toda. Eu não quero nada além de campos de batata daqui até o Mediterrâneo. Nós não podemos viver com essas pessoas. Agora, existem centenas de histórias como essa. Todo mundo já ouviu falar da mulher de 75 anos que passou a vida levando crianças palestinas ao hospital. Quero dizer, imagine como é para as pessoas com quem eu conversei. Muitos deles eram tão dedicados à ideia de pessoas em Gaza, palestinos em Gaza, trabalhando com eles em Israel conseguindo uma vida melhor. Para o dia 7 estava previsto aumentar o número de trabalhadores de Gaza autorizados diariamente a trabalhar em Israel. E toda a comunidade internacional pressionava Israel para permitir a entrada de cada vez mais trabalhadores. E eu conversei com muitas pessoas no kibbutz que eram amigas dessas pessoas. Eram amigas de palestinos, empregavam palestinos, trabalhavam com palestinos, faziam de tudo para que isso desse certo. Eles notaram que, ao chegar às comunidades, as pessoas já sabiam para onde ir. Exatamente. Eles sabiam, por exemplo, em um dos kibbutz, eles sabiam onde ficava a casa do chefe de segurança do kibbutz. E eles foram lá e atiraram nele e na família dele, e depois foram de porta em porta em todos os outros lugares. Então, eu diria aos seus amigos, sabe, durmam e sonhem enquanto podem, porque nem todo mundo tem esse luxo. O povo de Nirais não teve esse luxo, o povo de Beeri não teve esse luxo. O povo de kibbutz após kibbutz e cidade após cidade. Todo mundo que foi à festa nova queria paz. Havia jovens que queriam dançar e se divertir. Se você perguntasse, você sonha em dançar com seus vizinhos palestinos? Todos responderiam, sim. É tão verdade. Com certeza. Mas, sabe, essas pessoas poderiam ter sido seus amigos e meus. E se essa festa estivesse acontecendo neste país, nossos amigos estariam lá. Então, eu diria aos seus amigos, peço que tenham empatia e compreensão pelas pessoas que já não podem mais sonhar os sonhos que vocês sonham.
Isso é lindo. Não tenho resposta para isso, Douglas. É realmente poderoso. Sabe, ele propõe uma ideia estranha. Sabe como você fala com essas pessoas? Por que você simplesmente não fala a verdade? E por que você não os incentiva a simplesmente falar a verdade e reconhecer a verdade? Não existe caminho melhor. Apenas diga o que é, só isso. Precisamos sair desse impulso no qual fomos treinados, porque isso não é natural para uma pessoa. Embora quase todo mundo tenha sido treinado nisso, onde precisamos distorcer as coisas para conseguir aceitação. Porque aí não estamos na honestidade, não estamos na realidade, estamos na ilusão. Vamos apenas dizer do jeito que vemos. E se ouvirmos alguém nos iluminando com algo que realmente faz sentido, que nos desperta de um pensamento ilusório que achávamos ser realidade, então siga com isso. A verdade é a verdade. E não podemos deixar que nossas emoções, nossos preconceitos ou uma ideia idealista nos façam deixar a verdade de lado. Do contrário, não pisamos em terreno fértil. Então a recomendação é: diga como é, pare de distorcer.